Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição será Aprendendo de Jesus. Quando olhamos para o Jesus humano, o Jesus de Nazaré, filho da Dona Maria, lá da cidade de Nazaré, do seu José, que vivia também na mesma cidade, nós temos a possibilidade de poder entender que essa era uma família que tinha realmente o princípio da palavra de Deus embebido em todos os aspectos da própria família. Como é que nós podemos saber disso, pastor, se os evangelhos falam tão pouco a respeito do assunto? E você tem razão se você argumentar dessa maneira. Mas nós temos a possibilidade de poder compreender muito a respeito de uma família baseado na maneira como os filhos dessa mesma família reagiram depois que acabaram saindo de casa e estabelecendo a sua própria família. E nós temos a possibilidade no Novo Testamento de encontrar dois irmãos de Jesus que escreveram cartas. O primeiro deles é Tiago, que escreveu a carta a Tiago, que se encontra nas epístolas gerais, dentro do contexto da nossa Bíblia. Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus e ao mesmo tempo um indivíduo que teve muita dificuldade de poder acreditar na divindade de Cristo. Ele só foi aceitar Cristo como Deus depois da sua ressurreição. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele vai mencionar que depois da ressurreição, Jesus apareceu especificamente a Tiago para poder conversar com ele. Paulo não nos dá detalhes de como essa conversa aconteceu, mas o fato é que ele apareceu a Tiago, conversou com Tiago e após a ressurreição de Cristo Jesus, o que é mais interessante se dizer, é que Lucas lá no livro de Atos vai mencionar que Tiago estava junto com a sua mãe e com o resto dos irmãos lá no cenáculo esperando pela chegada do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio também sobre Tiago, sobre o restante da família, bem como sobre os apóstolos. Haviam cerca de 120 pessoas reunidas ali esperando pela promessa do Senhor. E Tiago, depois do Pentecostes, ele vai se tornar o pastor da igreja de Jerusalém. O primeiro concílio de Jerusalém é dirigido por ninguém menos do que ele. Esse homem era um homem que era conhecido de uma maneira tremenda. A própria tradição cristã vai mencionar que ele gastava tanto tempo em oração, pedindo iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra e poder pregar a palavra, que os seus joelhos eram tão grossos por causa de tanto tempo que ele passava ajoelhado, que eles o chamavam de joelho de camelo. Portanto, de tanto que esse homem era um homem de oração. E quando vamos estudar a sua carta é chamada de o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ele pega os princípios da palavra de Deus e os aplica à vida prática das pessoas. E você encontra muitas citações, muitas citações mesmo do Antigo Testamento. O outro irmão de Jesus que vai aparecer no Novo Testamento é Judas, na carta a Judas, a carta de Judas, que vai aparecer exatamente antes do Apocalipse. É uma carta com apenas um capítulo. Carta essa que vai aparecer depois de forma integral na carta que Pedro vai escrever. Pedro provavelmente pegou o conteúdo da carta de Judas e anexou a uma carta que ele enviou às igrejas da Ásia Menor. Judas é um outro indivíduo, não sabemos muito sobre ele, sabemos apenas que ele era irmão de Jesus. E esse Judas, ele escreve uma carta tão profunda e com tantos princípios da palavra de Deus aplicados à vida pessoal dos indivíduos, e ele vai trabalhar na sua carta principalmente sobre o cuidado com os falsos mestres que não valorizam a palavra de Deus, que estão mais preocupados com o ganho. Mas para isso ele vai fazer citações abundantes de livros do Antigo Testamento. Você percebe só por esses dois irmãos de Jesus que eles conheciam a palavra de Deus e viviam os princípios dela. Portanto, eram capazes de poder escrever a respeito da palavra de Deus e incentivar outras pessoas a viver nesses mesmos princípios. E aí você chega, obviamente, ao Cristo Jesus. Cristo Jesus é conhecido no Novo Testamento como uma pessoa que conhecia a palavra de Deus. Textos como, por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará, foram ditas por ele, por ninguém menos do que ele. Quando olhamos para a tentação que Jesus Cristo enfrentou no deserto, logo no início do seu ministério, para cada tentação que o inimigo colocou diante dele, ele respondeu, como assim diz o Senhor, com trechos da palavra de Deus. Ele conhecia de cor os textos da palavra de Deus. Logo depois da sua ressurreição, enquanto ele ia caminhando com os discípulos para Emaús, os discípulos estavam completamente perdidos, achando que a morte de Jesus era o fim de todos os seus sonhos.
Ele começou através de todo o Antigo Testamento, da lei, dos profetas, dos salmos. Ele foi explicando todas as profecias messiânicas que diziam respeito a ele. E foi aplicando, enquanto ele falava, os próprios discípulos da estrada de Emaús diziam que o coração deles ardia enquanto escutavam as palavras do Mestre. Portanto, Jesus também era alguém que compreendia a palavra. Bom, e dito isso a respeito desses três irmãos que compunham, os dois irmãos de Jesus e ele mesmo, nós temos que entender ali a própria estrutura da família de Jesus. É bem verdade, nós sabemos pela inspiração que Maria teve um papel muito importante na criação de Jesus Cristo. Mas o que sabemos também, baseado nos usos e costumes do tempo do Novo Testamento, é de que a maior parte das mulheres, 99,9% das mulheres, eram analfabetas. O conhecimento da palavra de Deus acabava sendo oferecido aos homens. Era uma sociedade diferente da nossa hoje. A mulher, ela aprendia da palavra com o seu pai ou com o seu marido, ou com os seus filhos, até se fosse o caso. Ela poderia depois aplicar os mesmos conceitos estudados em família à própria família, mas quem tinha o dever de poder ensinar a Bíblia para os filhos era o pai. Então nós podemos entender, baseado naquilo que eram os usos e costumes do Novo Testamento, que provavelmente José deve ter feito um trabalho muito bonito, aplicando, ensinando os conceitos da palavra de Deus, não apenas a Cristo Jesus, mas também a todos os filhos. E depois isso, obviamente, acabou frutificando no próprio ministério que os três desenvolveram. O Jesus humano, que sem qualquer tipo de dúvida foi o maior expoente em termos de conhecimento da palavra de Deus, conhecimento prático, aplicado à vida das pessoas, Tiago e ao mesmo tempo Judas. Provavelmente os demais irmãos de Jesus também devem ter tido uma experiência fantástica com a Bíblia. Nós não sabemos dessa experiência porque eles não escreveram cartas que ficaram preservadas para as diversas gerações no cânon bíblico, apenas esses dois. Mas sabemos que a família de Jesus era uma família que apostava dentro do ensinamento da palavra de Deus ou da compreensão dos princípios da palavra de Deus, da aplicação deles na sua própria vida. Eu queria te desafiar nesse momento a orar junto comigo, pedindo a Deus para que Ele consiga fazer com que a sua família também seja uma família norteada pela palavra de Deus. Que os princípios da palavra de Deus sejam aplicados, conhecidos e aplicados por todos os integrantes da sua família. Vamos orar por isso? Obrigado, Pai, por Tua palavra e obrigado por podermos estudar a mesma e entender que a família de Jesus era uma família da Bíblia. Que a Bíblia tinha um papel fundamental dentro da história deles. Podemos ver isso através de Jesus, bem como dos seus irmãos que são mencionados na palavra de Deus. Te pedimos que o Senhor nos ajude também a termos uma família centrada na palavra, para que possamos de alguma maneira crescer no conhecimento prático e ao mesmo tempo teórico da mesma. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?